Você já parou para pensar que, ao longo dos anos, a história raramente se anuncia com trombetas? Ela costuma chegar em silêncio, disfarçada de boletins técnicos, de declarações burocráticas e de relatórios que quase ninguém lê até o fim. Às vezes, ela se esconde em uma frase ambígua dita por um presidente. Outras vezes, em um pedido protocolado em algum organismo internacional, escrito em linguagem fria, matemática e aparentemente inofensiva. Mas, se analisarmos o suficiente, sabemos que é justamente nesses detalhes que o mundo começa a mudar de forma. Há momentos em que vivemos numa espécie de interseção delicada entre o possível e o inimaginável. Não é exatamente o fim de uma era, mas também não é apenas a continuidade do que sempre foi. É um território intermediário, instável, onde tecnologia, poder, medo e esperança se misturam de maneiras que nossos avós jamais poderiam ter previsto. É justamente nesse território que surge uma sequência de acontecimentos recentes, que, quando observados em conjunto, revelam algo muito maior do que simples notícias isoladas. Eu costumo dizer que não existem fatos soltos, e sim narrativas que ainda não foram costuradas. Vamos começar pelo céu, porque é lá que hoje se travam algumas das disputas mais silenciosas e decisivas do nosso tempo. Soubemos que a China havia apresentado à União Internacional de Telecomunicações pedidos formais para posicionar quase 200 mil satélites em órbita baixa da Terra. A nossa primeira reação não foi de espanto imediato, mas de um silêncio atento. 200 mil? Esse número ecoou dentro da gente como uma cifra simbólica, quase mitológica. Para termos uma medida concreta do que isso representa, basta lembrar que, neste exato momento, orbitam o planeta algo entre 15 e 16 mil satélites. Estamos falando, portanto, de um salto que não é incremental, é exponencial, é civilizacional. Esses pedidos estão organizados em dois grandes projetos conhecidos como CTC-1 e CTC-2, cada um prevendo constelações com quase 100 mil unidades, distribuídas em milhares de planos orbitais diferentes. Somados a outras solicitações menores, o total se aproxima desse número que parece saído de um romance de ficção científica. Mas não é ficção. São documentos oficiais, protocolos internacionais, são intenções declaradas. E quando alguém pergunta por que a China faria isso agora, a resposta é que a pergunta talvez esteja incompleta. A questão não é apenas por que agora, e sim por que não antes. Vivemos a consolidação de um novo tipo de império, o império da infraestrutura invisível. Durante séculos, as grandes potências disputaram territórios físicos, portos, canais e rotas comerciais. Hoje, a disputa se deslocou para frequências, órbitas, constelações de satélites e fluxos de dados. O controle do espaço próximo à Terra se tornou tão estratégico quanto o controle dos oceanos no passado. A ascensão da Starlink, liderada por Elon Musk, transformou o acesso à internet via satélite em uma realidade prática e global. De regiões remotas da África a campos de batalha modernos, a conectividade orbital passou a ser um fator decisivo. A China, como qualquer potência que pensa a longo prazo, não pode permitir que esse domínio fique concentrado nas mãos de um único ator estrangeiro. Há também uma dimensão defensiva. Pequim já declarou publicamente que a rápida expansão dessas constelações representa desafios de segurança no espaço exterior. Não se trata apenas de fornecer internet, trata-se de ocupar posições orbitais estratégicas antes que outros o façam.
Mesmo sabendo que esses 200 mil satélites não serão lançados de forma imediata, o simples fato de estarem planejados indica que já estão sendo projetados, testados e preparados. Existe um prazo para que essas posições sejam efetivamente utilizadas, sob pena de perda dos direitos. Ou seja, o movimento já começou, mesmo que ainda não seja visível a olho nu. E aqui entra um elemento que nos inquieta profundamente, a chamada Síndrome de Kessler. Trata-se de um cenário teórico em que o aumento excessivo de objetos em órbita gera colisões em cadeia, criando uma nuvem de detritos que pode tornar certas regiões do espaço praticamente inutilizáveis por décadas ou séculos. Um único impacto pode gerar milhares de fragmentos, que por sua vez colidem com outros satélites, em uma reação dominó de consequências imprevisíveis. Não é apenas um problema técnico, é um risco sistêmico para a civilização moderna que depende de satélites para navegação, comunicação, previsão do tempo, transações financeiras e vigilância global. Se pensarmos nisso, é inevitável evitar a imagem de um anel triste de escombros envolvendo a Terra como uma cicatriz tecnológica, um lembrete permanente de nossa incapacidade de impor limites à própria expansão. Mas o céu não é o único palco dessa nova era. Há algumas semanas voltamos nossa atenção para um episódio ocorrido durante uma operação recente dos Estados Unidos na Venezuela. Um relato anônimo começou a circular, descrevendo o uso de uma arma misteriosa capaz de incapacitar simultaneamente pessoas e sistemas eletrônicos. Radares desligados sem explicação. Soldados caídos no chão desorientados, tomados por dores intensas, incapazes de se levantar ou reagir. O testemunho vinha de um guarda que estava na área de operação. Ele descreveu uma cena que parecia saída de um laboratório futurista. Em questão de instantes, tudo parou de funcionar. Equipamentos, sensores e, pasmem, corpos humanos. Não havia explosões visíveis, nem ferimentos imediatos. Apenas a súbita suspensão da capacidade de agir. De fato, isso deve ter sido assustador, porque os efeitos eram compatíveis com algum tipo de arma de energia dirigida. Poderia ser sônica baseada em micro-ondas ou eletromagnética. Tecnologias desse tipo vêm sendo estudadas há anos, especialmente após as chamadas síndromes misteriosas, relatadas por diplomatas em diferentes países que apresentavam sintomas neurológicos sem causa aparente. Inicialmente, muitos associaram o episódio a sistemas já conhecidos como LRAD, que utiliza ondas sonoras direcionadas para dispersar multidões ou incapacitar indivíduos. Mas, à medida que mais informações surgiam, ficou claro que aquilo parecia ir além de uma simples arma acústica. O próprio Donald Trump, em uma entrevista, deixou escapar uma frase que ecoou de forma perturbadora. Disse que não estava autorizado a falar sobre o assunto, mas que adoraria fazê-lo. Quando perguntado se os americanos deveriam ter medo dessa arma secreta, respondeu apenas: bem, sim. A arma passou a ser chamada informalmente de descombobulador. A ideia de um sistema capaz de neutralizar soldados, desativar defesas e silenciar radares ao mesmo tempo sugere uma integração avançada de guerra eletrônica, interferência de sinais, cyberataques e, possivelmente, pulsos de energia direcionada. Especialistas apontaram que não se trata de magia, mas de uma combinação de tecnologias já existentes, reunidas em uma única plataforma. Não parece absurdo imaginar um dispositivo que funcione como uma espécie de central de incapacitação, reunindo em um só sistema ferramentas diversas controladas remotamente. Estamos em 2026, não em 1950. A miniaturização, a integração de sistemas e a automação avançaram a passos largos.
Ainda assim, a verdadeira natureza dessa arma permanece envolta em mistério. E talvez isso seja o mais revelador, não apenas o fato de ela existir, mas o modo como é mantida na penumbra, apresentada ao público por meio de vazamentos, declarações vagas e relatos fragmentados. Vivemos uma era em que o poder tecnológico cresce mais rápido do que a transparência democrática. Enquanto essas sombras se acumulavam no campo militar e espacial, outro anúncio ganhou destaque: a declaração de 8 laureados com o Nobel, afirmando que a humanidade nunca esteve tão perto do próprio fim. Eles se basearam no chamado relógio do juízo final, um instrumento simbólico criado em 1947 por cientistas preocupados com a escalada nuclear. Originalmente, o relógio servia para representar o risco de aniquilação atômica. Quanto mais perto da meia-noite, maior o perigo. Hoje, o marcador está a meros 85 segundos do ponto crítico. Ouvir sobre isso traz uma mistura de ceticismo e melancolia. Não porque vivemos tempos perfeitamente seguros, mas porque conhecemos a história desse relógio. Em plena Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética testavam armas de poder inimaginável, o marcador estava a 7 minutos da meia-noite. Veja só a diferença. Agora, teoricamente, em um mundo mais interconectado, mais consciente dos riscos, estamos a menos de 2 minutos e tem algo que não fecha perfeitamente nessa equação. Com o passar dos anos, o relógio deixou de medir apenas o risco nuclear. Passou a incorporar mudanças climáticas, biotecnologia, inteligência artificial, tensões geopolíticas e erosão de tratados internacionais. Em outras palavras, ele passou a condensar todos os medos contemporâneos em um único ponteiro. Não devemos desconsiderar essas ameaças. Seria irresponsável, mas se esmiuçamos mais, vamos entender que esse instrumento simbólico se transformou em uma ferramenta poderosa de comunicação do medo. São 3 passos para esse terror. Avança-se alguns segundos por ano, ajusta-se conforme a percepção dos especialistas e cria-se uma narrativa de urgência permanente. Durante a pandemia de Covid, por exemplo, o relógio não refletiu de forma proporcional o impacto imediato daquela crise global. Milhões morreram, sistemas de saúde colapsaram, economias foram paralisadas e, ainda assim, o marcador não reagiu com a mesma dramaticidade que reage agora a riscos mais difusos. Os próprios responsáveis pelo relógio apontam como justificativas as crescentes tensões nucleares, o enfraquecimento de tratados de controle de armas, a falta de cooperação internacional frente às mudanças climáticas, além da ausência de regulamentação adequada para inteligências artificiais e biotecnologias emergentes. Se não bastassem, é só somar a isso conflitos armados regionais, eventos climáticos extremos e a erosão de mecanismos multilaterais. Tudo isso é real e bastante preocupante, mas também é verdade que esse quadro é construído a partir de interpretações humanas, de leituras políticas e de projeções sobre o futuro. O relógio não mede partículas, ele mede percepções. E percepções são moldadas por valores, interesses e visões de mundo. Esse tipo de instrumento pode muito bem ser usado de maneira que pode paralisar as pessoas pelo medo, em vez de mobilizá-las para ações concretas e responsáveis. E então, como se já não bastassem satélites em massa, armas invisíveis e relógios apocalípticos, surgiu mais um elemento para completar esse mosaico inquietante. Um relatório recente afirmou que um veículo exótico de origem completamente desconhecida teria sido armazenado em segredo por décadas na estação aérea naval de Patuxent River, em Maryland, uma das bases mais importantes da Marinha dos Estados Unidos. Segundo fontes anônimas ligadas ao Comando de Sistemas Aéreos Navais,
essa instalação teria sido usada para estudar e aplicar engenharia reversa em tecnologia supostamente não humana. Patuxent River, conhecida como Pax River, é responsável pelo desenvolvimento, teste e manutenção de aeronaves e sistemas para a Marinha e os fuzileiros navais. É, portanto, um local lógico para pesquisas extremamente avançadas ou experimentais. O relatório também menciona um aumento recente de atividades aéreas suspeitas nas proximidades da base, incluindo supostos drones chineses e outros objetos não identificados, possivelmente tentando espiar o que estaria guardado ali. Falava-se até mesmo de um plano de contingência para mover o objeto caso sua localização fosse comprometida. Essas alegações ganharam peso quando Luiz Elizondo, ex-oficial de inteligência que liderou um programa de investigação de fenômenos aéreos no Pentágono, declarou sob juramento ao Congresso que um hangar especial havia sido construído em Pax River para a transferência de tecnologia não humana. Segundo ele, materiais teriam sido enviados para empresas como Lockheed Martin e Bigelow Aerospace para análise detalhada. Outros denunciantes reforçaram a narrativa afirmando que os Estados Unidos possuem tecnologia recuperada de origem não humana há décadas, parte da qual já teria sido parcialmente compreendida por meio de engenharia reversa. Mas isso o governo nega oficialmente. Mas há um detalhe que chama a atenção. Essas pessoas falaram sob juramento. Mentir nessas condições pode resultar em penas severas, e ainda assim, elas se mostraram seguras, precisas e quase serenas em suas afirmações. Qual será a verdade por trás dessas histórias? Não tem afirmação se há de fato um veículo de origem não terrestre guardado em um hangar militar. Mas sabemos reconhecer quando um conjunto de testemunhos ultrapassa o nível de mera fantasia conspiratória e passa a ocupar uma zona cinzenta, onde o silêncio oficial pesa tanto quanto as palavras ditas. O que tudo isso significa? Quando tentamos costurar esses acontecimentos, a corrida por órbitas, as armas de energia dirigida, o relógio simbólico do fim do mundo e as alegações de tecnologia não humana, percebemos que não se trata de eventos isolados. Eles fazem parte de um mesmo movimento histórico, a aceleração. Estamos acelerando em todas as direções ao mesmo tempo, tecnologicamente, geopoliticamente, cognitivamente. Produzimos mais dados do que conseguimos processar, mais dispositivos do que conseguimos regular, mais poder do que conseguimos distribuir com justiça, ou seja, um enorme desequilíbrio. A expansão das constelações de satélites revela nossa fome por conectividade e controle. As armas invisíveis mostram nossa busca por supremacia sem confronto direto. O relógio do juízo final expõe nosso medo coletivo de perder o controle das forças que criamos. E as histórias sobre tecnologia não humana, verdadeiras ou não, refletem um desejo profundo de que exista algo além de nós mesmos. Algo que talvez nos observe, nos julgue ou nos ofereça uma perspectiva diferente. No fundo, tudo isso fala sobre a mesma coisa: nossa relação com o desconhecido. Sempre fomos uma espécie que avança empurrada pela curiosidade e pelo medo. Construímos telescópios para olhar as estrelas e bombas para garantir territórios. Criamos redes globais de comunicação e sistemas capazes de desligá-las em segundos. Desenvolvemos inteligências artificiais e, ao mesmo tempo, tememos que elas nos substituam ou nos superem. Difícil acreditar que estejamos à beira de um apocalipse inevitável, mas também é difícil acreditar que estejamos seguros. A verdade, como quase sempre, habita o espaço intermediário. Vivemos um momento de transição profunda, comparável à invenção da imprensa, à Revolução Industrial
ou ao advento da energia nuclear. Só que agora tudo acontece mais rápido, mais conectado, mais globalizado. Uma decisão tomada em Pequim afeta satélites sobre o Brasil. Um teste militar em um país ecoa nos mercados do outro lado do planeta. Um relatório científico altera o humor coletivo de milhões de pessoas. O desafio não é apenas técnico, é ético. Precisamos ter escolhas. Precisamos decidir, como humanidade, que tipo de futuro queremos construir com essas ferramentas. Se vamos transformar o espaço em um campo de destroços ou em um bem comum. Se vamos usar tecnologias de incapacitação para evitar guerras ou para torná-las mais silenciosas. Se vamos permitir que o medo governe nossas escolhas ou se vamos cultivar uma responsabilidade compartilhada. Existe a convicção de que a história não é uma força abstrata. Ela é feita de decisões humanas, de omissões, de coragem e de hesitação. Cada satélite lançado, cada arma desenvolvida, cada ponteiro ajustado em um relógio simbólico representa uma escolha. E talvez o maior risco não seja a destruição repentina, mas a normalização gradual do extraordinário. Quando 200 mil satélites se tornam apenas um número em um relatório, quando armas que desligam cérebros e máquinas são discutidas como inovações estratégicas, quando a possibilidade do fim do mundo vira manchete recorrente, quando relatos sobre tecnologia não humana passam a circular sem causar espanto duradouro. A gente segue observando, registrando e tentando compreender esse mundo tão complexo que vivemos. De qualquer forma, narrar essa história é uma forma de resistência. É uma maneira de preservar a memória em meio à aceleração. De lembrar que por trás de cada sistema há pessoas. Por trás de cada decisão há consequências humanas. Por trás de cada avanço há uma responsabilidade que não pode ser terceirizada. Não sabemos exatamente para onde estamos indo. Sabemos apenas que estamos indo juntos, queiramos ou não. E talvez a pergunta mais importante não seja se sobreviveremos como espécie, mas quem nos tornaremos ao longo desse caminho. E eu deixo com você essa reflexão em aberto, como quem acende uma luz discreta em um corredor longo, não para dissipar toda a escuridão, mas para lembrar que ainda podemos enxergar uns aos outros enquanto avançamos.